Vamos propor a solução de um exercício que envolve o modelo matemático da junção PN, em que um diodo de silício com neta igual a 1 e tensão 0,7 volts com corrente de 1 mA. Pede-se para calcular o potencial em seus terminais, ou seja, anodo e catodo, para as situações em que a corrente seja de 0,1 mA e para 10 mA. Vamos então supor que o circuito em questão é esse, porém não temos qualquer informação sobre a tensão VCC e também não temos nada sobre a resistência do circuito. A informação que nos é proposta é a tensão anodo-catodo e a corrente de 1 mA. E a partir desses dados, queremos calcular a tensão para o valor da corrente de 0,1 mili e para 10 mA. Com isso, o próximo passo é relembrar a equação que define a corrente na junção PN. Nesse caso, nós vamos então precisar calcular a tensão VD, que é esse termo, para a condição de 0,1 mA e para 10 mA. Temos que o circuito, ao enunciado, está nos propondo o valor de neta. Temos, então, a condição de que, a partir dos dados envolvidos, é possível de calcular o IS e temos aqui um outro dado que é a tensão térmica. No enunciado, observa-se que nada foi dito a respeito da temperatura. E com isso, nós podemos admitir que a temperatura é a temperatura ambiente. E isso irá, então, levar à seguinte situação, de que, para a temperatura ambiente, nós adotamos o valor teórico para a tensão térmica como sendo de 25 milivolts ou de 26 milivolts. Nesse caso, o exercício foi resolvido para as duas situações. Você poderá resolver para uma das duas situações, ou para VT igual a 25 milivolts ou para 26 milivolts. Isso porque estamos partindo da premissa de que a temperatura está sendo mantida constante para essa análise. Na solução de exercícios que envolvam a equação matemática da junção PN, podemos representar a equação geral, a equação completa, por aproximações. Isso requer que esteja bem claro em qual região o componente está operando, seja na região direta ou na região reversa. No caso da operação na região direta, o termo -1 pode ser omitido. Isso porque, ao fazer a multiplicação de IS por -1, esse termo é muito pequeno, o que não vai impactar no valor da corrente no diodo. Já no caso da região reversa, deveremos observar que, ao colocar o valor de VD na equação, ela deve ser negativa e, com isso, o resultado vai estar sendo de que a corrente no diodo é a própria corrente de saturação. Para o exercício que estamos analisando, percebemos que o componente está na região direta, o que permite o uso da equação simplificada por essa que não tem o valor de -1 no seu termo final. Retomando a solução do exercício, considerando a equação aproximada, uma vez que estamos operando com o diodo na região direta e que estamos considerando a temperatura ambiente, e por isso iremos adotar 25 milivolts ou 26, fica a critério de cada um a sua opção. No caso da minha solução, irei adotar o valor de 25 milivolts para essa apresentação. Então, observe que, para a equação em questão,
nós temos o valor de ID, que é 1 mA, o valor de VD, que é 0,7, o valor de neta, dado no enunciado, e o valor da tensão térmica, que é 25 mV. O único elemento que nos está faltando é o valor da corrente IS, que é a corrente de saturação. Dessa maneira, vamos trabalhar matematicamente essa equação antes de substituir os termos numéricos. Então, eu passo IS dividindo. Com isso, é possível de passar o logaritmo nos dois termos. Com isso, nós temos que o logaritmo de uma divisão é a subtração dos logaritmos parciais, e aqui o valor da exponencial passa para frente e o resultado dessa exponencial é igual a 1. Com isso, então, eu reorganizo a equação, onde nós temos que o logaritmo de IS é o logaritmo da corrente do diodo em questão, a tensão que nós queremos calcular, ou que estamos, no caso aqui, resolvendo, e esses valores que são os valores teóricos e que não vão se alterar ao longo do desenvolvimento. Na continuidade da solução, o lado esquerdo do slide nada mais é do que a reprodução do que já foi feito anteriormente, isso para facilitar a visualização e o entendimento da substituição dos valores agora pelos valores numéricos. Essa substituição leva ao valor da corrente como sendo 691,409 vezes 10 a menos 18 amperes. Essa corrente, ela vai se manter a mesma para qualquer outra situação que nós precisemos elaborar, considerar ou calcular. Isso porque não houve qualquer alteração da temperatura ao longo da análise. Dessa maneira, vamos aproveitar que parte do desenvolvimento nós encontramos que a tensão do diodo é, então, expressa nessa equação. Essa equação, novamente, ao ser reorganizada, nos leva ao valor de que a tensão no diodo para qualquer outra condição de corrente passa a ser a tensão térmica, o neta, e os valores da corrente fornecido para o enunciado, no caso 0,1 mili e posteriormente para 10 miliamperes, sendo que o valor de IS, conforme já enfatizado, ele se mantém o mesmo. A conclusão do exercício é a substituição dos valores das correntes para o cálculo final da tensão nos terminais do diodo. Para 0,1 mA, nós temos que a tensão anôdo catodo é de 642,436 mV, enquanto que para 10 mA essa tensão é um pouco maior e igual a 757,566 mV.